Fala pessoal, vamos para essa questão que foi a questão 5 da prova 2 do curso de Mecânica e Estatística do professor Sebastião Mendanha, ali do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Essa questão, ela foi uma questão bônus, valia 1,5 ponto e consistia em calcular a função de partição canônica para um gás com N partículas sob o efeito de um potencial harmônico unidimensional no caso da mecânica quântica. Determine o calor específico e mostre que o limite clássico está de acordo com o teorema de equipartição de energia. Antes de mais nada, queria pedir para quem está chegando agora no nosso canal que você se inscreva nesse canal. Se você já gosta do canal, tá aqui, ó, para que você possa contribuir com a gente. Deixe aí o seu Pix, qualquer valor já vai ajudar a gente aí a crescer. Belezinha? Vamos lá pro problema então. Uma coisa que faltou aqui e que de repente pode ser muito óbvio para alguns e para outros não, seria a definição de quem é o hamiltoniano desse sistema. Se eu tiver feito o curso de mecânica quântica, eu vou saber sim que o hamiltoniano é n mais meio de h cortado ômega, o n sendo 0, 1, 2 até o infinito. Ele vai até o infinito, mas esses n's aqui são números inteiros, incluindo o zero. Bom, então quem que é a função de partição? Aqui entra a mecânica estatística, né? A função de partição, ela vai ser e elevado a menos beta vezes o hamiltoniano, tá? Aí no caso aqui o hamiltoniano de uma partícula, então estou calculando a função de partição para uma partícula. Então, menos beta vezes o hamiltoniano, n mais meio de h cortado ômega. Só que eu tenho que avaliar todas as possibilidades. Então, eu tenho que fazer um somatório com n variando de 0 até infinito. Então, essa função de partição é um somatório de n igual a 0 até infinito. Estou somando todas as possibilidades de e elevado a menos beta, que multiplica o hamiltoniano de uma partícula, n mais meio h cortado ômega. Bom, quem que é isso? Vamos escrever esse hamiltoniano em termos de cada um aqui dos termos dessa soma para a gente entender melhor como é que ele é. Para n igual a 0, que é o primeiro termo, eu tenho e elevado a menos beta h cortado ômega sobre 2. Para n igual a 1, eu tenho 2 vezes 1, 2 mais 1, 3 meios de beta h cortado ômega. Para n igual a 2, eu tenho 2 vezes 2, 4 mais 1, 5 meios de... Aqui faltou, deixa eu até corrigir aqui. É 5 meios de beta h cortado ômega. Então, se você verificar, isso daqui é uma soma de termos de uma PG infinita, né? De razão e elevado a menos beta h cortado ômega. Porque veja, se eu multiplico e elevado a menos beta h cortado ômega vezes esse primeiro termo, eu fico uma multiplicação de exponenciais, então conserva a base, soma os expoentes. Eu tenho que somar menos beta h cortado ômega, que é mesmo que menos 2 meios de beta h cortado ômega, né? Só que aqui mais um meio, então fica menos 3 meios de beta h cortado ômega. Se eu somo e elevado a menos beta h cortado ômega, ou menos 2 meios, né, de beta h cortado ômega, com esse daqui, dá 3 mais 2, 5 meios de beta h cortado ômega. Então é sempre essa a razão, né? Eu multiplico, por ser uma PG, eu estou multiplicando, só que como são exponenciais, conserva a base, soma os expoentes se somam. Então aqui, daqui para cá eu somo beta h cortado ômega no expoente e assim por diante. Então eu tenho que identificar essa função de partição para uma partícula como sendo uma soma de PG infinita. Tá? O beta aqui é 1 sobre kT, isso aí já é da derivação do ensemble canônico. Para t tendendo a zero, beta vai a infinito. E para beta indo a infinito, eu tenho aqui um exponencial negativo com um número muito grande, né? Infinito. Essa aqui, a razão vai para zero. E o contrário, para t tendendo a infinito, o beta vai a zero, né? Quando t vai a infinito, o beta vai a zero. E para beta indo a zero, a exponencial aqui, o expoente indo a zero, a exponencial vai a 1. Então, nos extremos, né,
a razão está indo para 0 e para 1. Então, a razão está entre 0 e 1. Né? Então, eu posso escrever essa função de partição para uma única partícula em termos daquela soma da PG infinita de razão entre 0 e 1. Que é o quê? Bom, se essa razão está entre 0 e 1, eu posso escrever Z1 como sendo o primeiro termo, né? O primeiro termo, sobre 1 menos a razão. Então, Z1 é o primeiro termo, e elevado a menos beta h cortado ômega sobre 2, dividido por 1 menos a razão e elevado a menos beta h cortado ômega. Beleza. Vou multiplicar em cima e embaixo por e elevado a mais beta h cortado ômega sobre 2. Quando eu faço isso, em cima eu fico com 1, e embaixo eu fico com e elevado a mais beta h cortado ômega sobre 2, menos, aqui vai ficar beta h cortado ômega sobre 2, né, 1 meio, mais 1 meio de beta h cortado ômega, menos 1. Então eu vou ficar com menos meio de beta h cortado ômega. E veja, isso daqui lembra quem? O seno hiperbólico. Então aqui, ó, faltou só um 2 aqui dividindo para dar o seno hiperbólico. Então eu multiplico em cima e embaixo por 2, eu fico com 2 vezes o seno hiperbólico de beta h cortado ômega sobre 2. Então Z1 é isso daqui, 1 sobre 2 seno hiperbólico de beta h cortado ômega sobre 2. Maravilha. Vou escrever isso aqui como 2 seno hiperbólico de beta h cortado ômega sobre 2 elevado a menos 1, né, porque está no denominador. E eu vou lembrar que, bom, não está explícito no enunciado, mas aqui eu vou assumir que as partículas desse gás são não interagentes, de modo que eu posso colocar aqui, ó, a minha função de partição do sistema do total como sendo a função de partição para uma partícula elevada a n. Ou seja, se elas são não interagentes, independentes, tá? A função de partição total vai ser a multiplicação das funções de partição, né, para cada partícula. E você assumindo que essas partículas desse gás são todas iguais, tá, em propriedades e independentes ou não interagentes, então o Z, a função de partição para o sistema total, vai ser 2 seno hiperbólico de beta h cortado ômega sobre 2 elevado a menos 1 elevado a n. E o elevado a n vai ficar só a multiplicação aqui, né, entre os expoentes, vai ficar menos n. Maravilha, achamos a função de partição. E era o que ele queria, aqui em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que ele queria? O calor específico. Para achar o calor específico, eu tenho que fazer a conexão com a termodinâmica. Eu tenho a função de partição, eu consigo fazer a conexão com a termodinâmica. Aí você escolhe, você pode, para a energia livre de Helmholtz, eu já vou direto para a energia, que a gente fez vários exercícios aqui, e essa é uma forma que você ou pode se lembrar aqui, como eu estou me lembrando, ou derivá-la, tá? Também é a partir da definição aqui do Z, você deriva isso aqui facilmente, que é o quê? A energia que a gente chama de U, a energia média ali, a energia termodinâmica, ela está conectada com a função de partição do sistema, que eu acho aqui avaliando o sistema de um ponto de vista microscópico, tá? Então a energia que é termodinâmica, estou considerando essa energia de um ponto de vista macroscópico, ela se conecta com o mundo microscópico através da função de partição dessa maneira aqui, menos derivada com relação a beta de Ln de Z, isso no ensemble canônico. Bom, Ln de Z, o Z é esse daqui, então vou fazer a conta, menos derivado com relação a beta de Ln do Z, propriedade aqui do logaritmo, esse menos n aqui ele pode cair para cá, então vai ficar mais n derivado com relação a beta de Ln de 2 seno hiperbólico de beta h cortado ômega sobre 2. Tá? O menos n caiu aqui, ficou menos com menos mais. Maravilha. Vou fazer a derivação. Derivada do logaritmo, 1 sobre o logaritmando, 2 seno hiperbólico de beta h cortado ômega sobre 2. Regra da cadeia, deriva o logaritmando com relação a beta. Então, o logaritmando é 2 seno hiperbólico de beta h cortado ômega sobre 2.
vai ficar, derivada disso, vai ficar constante aqui, o 2, né? 2. Derivada do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de beta h cortado ômega sobre 2. Aqui eu estou derivando com relação a beta, então tem que fazer a regra de cadeia novamente aqui. Derivada aqui do operando do cosseno hiperbólico, do seno hiperbólico, né, originalmente. Com relação a beta vai ficar, só tem o beta, né, vai ficar a derivada 1, que multiplica essa constante que é h cortado ômega sobre 2. Como é que eu posso simplificar? 2 cancela com 2, esse h cortado ômega sobre 2 vou levar aqui para frente, e seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico, vou passar aqui dividindo, é tangente hiperbólica. Então vai ficar tangente hiperbólica de beta h cortado ômega sobre 2 aqui no denominador. Isso que multiplica nh cortado ômega sobre 2. Para achar o calor específico, o que eu chamo de capacidade térmica, né? O calor específico seria, aqui nesse contexto da mecânica estatística, a capacidade térmica dividida pelo número de partículas. A gente já vem comentando isso também. A capacidade térmica é dada por a derivada da energia interna, tá? U, dividido pela temperatura. Bom, a temperatura está embutida aqui eu tenho a energia interna, né? A temperatura está embutida aqui no beta. Então vai ficar du a d beta a dt. Tá? Regra da cadeia aqui. Só que eu vou ter que encarar a derivada de 1 sobre a tangente hiperbólica. E eu não sei de cabeça essa derivada. Eu vou ter que fazer um rascunho aqui. Como é que fica? Bom, 1 sobre a tangente hiperbólica é seno sobre cosseno. Então, 1 sobre isso, que seria a cotangente hiperbólica, é cosseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x. Bom, a derivada disso, quociente de duas funções de x, tá? Vou usar a regra do quociente. No denominador vai ficar seno hiperbólico ao quadrado. No numerador vai ficar derivada do primeiro, que é o cosseno, derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico, que multiplica o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Então, o primeiro é cosseno hiperbólico, e a derivada de seno hiperbólico, que é o segundo aqui, é derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar seno hiperbólico ao quadrado de x, menos cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Aqui, de novo, você pode lembrar ou pode derivar. Vamos derivar? Quem que é essa expressão aqui? Cosseno hiperbólico, vou lembrar da cosseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x, que é menos isso daqui, né? Isso, eu coloco um sinal de menos aqui e vai ficar justamente o numerador. Mas, quem é o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x? A definição do cosseno hiperbólico é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Isso tudo ao quadrado menos definição do seno hiperbólico, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, tudo isso ao quadrado. Isso vai ficar o quê? Bom, denominador vai ficar 4 aqui e 4 aqui, né? Só 2 ao quadrado aqui no denominador. No numerador, tenho dois termos, vai ficar e elevado a 2x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, x e menos x vezes 2, mais o segundo ao quadrado, e elevado a menos 2x, menos, aqui vai ficar a mesma coisa. Só que eu tenho o sinal de menos, então vai ficar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. E aí, quando eu tirar o mínimo, vou ter 4 aqui no denominador. Vai ficar e elevado a 2x mais 2, porque aqui e elevado a x vezes e elevado a menos x é 1, né? Então vai ficar mais 2. Mais e elevado a menos 2x, menos e elevado a 2x, mais, esse menos aqui, né? Vai ficar menos com menos mais 2. Menos e elevado a menos 2x, aí corta aqui esse e elevado a 2x com esse a 2x, esse e elevado a menos 2x menos e elevado a menos 2x também corta, e aí eu vou ficar com 4 sobre 4, que é 1. Então, se cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é 1, outra coisa que você pode se lembrar aí, porque a gente fez alguns exercícios antes sobre isso também, usando essa expressãozinha, então, seno ao quadrado de x menos o cosseno ao quadrado de x é menos 1. Então, eu vou ficar com menos 1 sobre seno hiperbólico ao quadrado de x. Logo, quando eu derivar aqui, veja, derivada de u com relação a beta. Vai ficar aqui tudo constante, né? nh cortado ômega sobre 2. A derivada de 1 sobre a tangente hiperbólica que eu fiz aqui vai ser menos 1 sobre seno hiperbólico ao quadrado de x. Então, menos 1 sobre seno hiperbólico ao quadrado do
operando aqui da tangente hiperbólica, então beta h cortado ômega sobre 2, só que eu tenho que fazer a regra da cadeia. Então, como é que fica aqui a derivada desse cara aqui com relação a beta? Bom, é 1, né? Beta só está elevado a 1 aqui, então fica 1 que multiplica a constante, h cortado ômega sobre 2, que é isso que aparece aqui. E a derivada de beta com relação a t? Bom, beta é 1 sobre kt. Então, 1 sobre k é constante, o t está no denominador, então fica menos t elevado a menos 2, que é menos 1 sobre t quadrado. Bom, o que eu posso fazer aqui? Vai ficar h cortado ômega sobre 2 ao quadrado, menos com menos mais, e aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por k, porque o que eu faço? Se eu multiplicar em cima e embaixo por k, vai ficar nk, e aqui vai aparecer um kt quadrado, eu consigo substituir esse 1 sobre k quadrado t quadrado, que vai aparecer, né, porque eu vou multiplicar embaixo e em cima aqui por k, vai aparecer o beta ao quadrado. Então, posso colocar ele aqui na frente, fica beta, além do h cortado ômega sobre 2 ao quadrado, vai ficar beta h cortado ômega sobre 2 ao quadrado, que multiplica 1 sobre seno hiperbólico ao quadrado de beta h cortado ômega sobre 2, tudo isso multiplicando o nk aqui. Maravilha. Achamos a capacidade térmica. Calor específico, só dividir aqui por N. Tá? No limite clássico, o que seria o limite clássico? Beta h cortado ômega tem que ser muito menor do que 1. Esse beta h cortado ômega tem que ser muito menor que 1. Isso equivale a dizer o quê? Que h cortado ômega é muito menor do que beta é 1 sobre kt, né? Passo multiplicando para cá, vai ficar muito menor que kt. O que isso quer dizer? Que no mundo clássico, tá? Ou seja, eu vou estar olhando para temperaturas como a temperatura ambiente, que são muito maiores do que zero, tá? Temperaturas altas. Uma outra forma de dizer é no limite para altas temperaturas. É equivalente a dizer no limite clássico, tá? Por quê? Porque os efeitos quânticos que estão associados a esse quantum de energia, H cortado ômega, vão aparecer para temperaturas baixas. Para temperaturas altas, quando Kt for muito maior, esses efeitos quânticos vão desaparecer ou vão ficar desprezíveis. Sabendo isso, você vai lá e fala assim, para beta H cortado ômega, tendendo a zero, esse calor específico vai ser o quê? Bom, fazendo o limite aqui, eu vou ter nk, que é constante, limite, quando beta H cortado ômega tende a zero, dessa função aqui, ó, que é quadrática, sobre esse seno hiperbólico também que está ao quadrado. Mas veja, beta H cortado ômega indo a zero no denominador aqui, né? E quando beta H cortado ômega vai a zero, o seno hiperbólico também vai a zero. Então, está zero sobre zero. Vou ter que usar L'Hopital. Então, equivale a dizer que esse limite aqui é equivalente ao limite da derivada do numerador pela derivada do denominador. Então, vou derivar o numerador. No numerador, eu estou considerando essa função quadrática aqui. 2, beta H cortado ômega sobre 2, que multiplica a regra da cadeia. Aqui minha variável é beta H cortado ômega, tá? Você pode substituir por outra coisa, mas considerando que a sua variável é beta H cortado ômega, é só colocar aqui multiplicando por meio, tá? Então, derivada disso daqui com relação a beta H cortado ômega é 2, beta H cortado ômega sobre 2, que multiplica meio. No denominador, eu vou ficar com 2 seno hiperbólico de beta H cortado ômega sobre 2, regra da cadeia, derivada do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico de beta H cortado ômega sobre 2, regra da cadeia, tem que multiplicar por meio, porque minha variável é beta H cortado ômega nesse caso aqui. Quem que é 2 seno hiperbólico, cosseno hiperbólico? Lá, quando não é hiperbólico, eu sei de cabeça aqui o que é, de tanto usar, mas aqui eu não estou lembrando. Então vamos lá derivar. 2 seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de x. É 2 vezes. O seno hiperbólico é isso aqui, o cosseno hiperbólico é isso aqui. Faço a multiplicação, o que vai ficar? Ó, esse 2 cancela com esse 2, então vai sobrar só 2 no denominador. Aqui, ó, veja que é e elevado a x menos e elevado a menos x, que multiplica e elevado a x mais e elevado a menos x. Você deve se lembrar aí de um produto notável. É e elevado a 2x
menos e elevado a menos 2x. É o a mais b, a menos b. É o a quadrado menos b quadrado. É o que eu escrevi aqui. A quadrado, onde a é e elevado a x, e elevado a 2x, menos o b quadrado fica e elevado a menos x, é o meu b, e elevado a menos 2x. E veja, quem que é esse cara aqui? É a definição do seno hiperbólico de 2x. Reescrevendo isso, eu vou ficar esse 2 com esse 2 aqui, corta, corta, vai ficar só beta cortado ômega sobre 2. E aqui, ó, veja, 2 seno cosseno, 2 seno hiperbólico, cosseno hiperbólico é seno hiperbólico de 2x. Então vai ficar seno hiperbólico de beta cortado ômega que multiplica meio. Aplicando novamente o teorema de L'Hopital, eu vou ter que esse limite vai ser então equivalente a nk, limite de, derivando com relação a beta cortado ômega, vai ficar só meio aqui no numerador, e no denominador vai ficar meio derivada de seno cosseno hiperbólico de beta cortado ômega, como a derivada é com relação a beta cortado ômega, a cadeia aqui daria 1, né? Agora sim, cancelo, cancelo, e quando beta cortado ômega tende a 0, isso aqui tende a 1. Então tudo isso aqui tende a 1, e então a capacidade térmica tende a nk. nk que multiplica 1, né? Ora, se a capacidade térmica tende a nk, então isso quer dizer que a energia ela tende a nkt, porque a derivada da energia com relação à temperatura tem que dar a capacidade térmica. E se a energia é nkt, e eu tinha para cada uma das n moléculas desse gás 1 grau de liberdade, né, que a gente chama cada contribuição quadrática no hamiltoniano, né, original. Você tem uma contribuição quadrática p quadrado sobre 2m para o momento e uma contribuição quadrática do potencial do oscilador harmônico. Então, para cada contribuição quadrática dessa você tem, né, seria uma contribuição de 1 grau de liberdade. Então, seria meio de kT, é isso que diz o teorema de equipartição de energia, né? Meio de kT para cada um desses graus de liberdade. Como eu tenho 2 graus de liberdade para cada uma das n moléculas, então faz sentido eu ter meio de kT mais meio de kT vezes n, dando os nkt que eu tenho aqui no limite clássico. Beleza? Esse foi o exercício 5 da prova 2 de Mecânica e Estatística do professor Sebastião Mendanha, aqui do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Se gostaram, deixem o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você quiser contribuir com a gente, tem aí o QR Code para você contribuir com o seu Pix, qualquer valor. E é isso, pessoal. Valeu!